Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui em mais um encontro do Projeto Esperança, onde haveremos de conversar um pouco à luz da doutrina espírita sobre temas do nosso cotidiano. Que possamos então, nesse instante, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecidos pela oportunidade do encontro, que possam eles, através dos nossos mentores, os emissários espirituais que em seu nome agem, nos assistir, nos amparar nesse instante, de forma que possamos ser instrumentos úteis. Na noite de hoje, eu vou abordar um assunto a partir de uma pergunta que me foi feita recentemente. Eu conversava com alguém e, diante de notícias diversas dos nossos departamentos de jornalismo, a pessoa me questionava: que mundo é este? Diante dos fatos que vemos e ouvimos e que ferem nossos sentimentos, devido ao nível de violência que envolve esses fatos. Violência esta que não mede a quem está atingindo, não avalia, não separa. Então vai desde crianças da mais tenra idade a idosos, passando por homens e mulheres em idades maduras. Isso realmente é assustador. Entretanto, são situações que a doutrina espírita nos esclarece e que há muito tempo irmãos que caminharam antes de nós nos falavam que coisas desta natureza haveriam de acontecer. O próprio Jesus, ao se referir a este momento no qual estamos a caminhar, nos dizia que se Deus, o Pai, não tivesse misericórdia, até os justos pereceriam, iriam sofrer. E, na verdade, isso faz com que todos nós soframos. Porque é difícil alguém, seguidor das leis de Deus, respeitador do próximo, ver e ouvir determinadas situações sem que não se sinta ferido em seu íntimo. Mas aí nós buscamos o Evangelho, segundo o Espiritismo, na tentativa de entender um pouco melhor este processo. E lá no Evangelho, me permitam, no capítulo 3, que tem como título Há muitas moradas na casa de meu pai. No seu item 6, ele começa nos dizendo: espanta encontrar-se na terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todo tipo, e conclui-se que a espécie humana é uma triste coisa. É uma fase dura, na verdade, mas que de alguma forma expressa parte disso que nós estamos vivendo. E o nosso irmão continua a dizer: esse julgamento provém do limitado ponto de vista a partir do qual é emitido e que dá uma falsa ideia do conjunto. Pois é, ponto de vista. Esse é algo que deve ser analisado. Nós sabemos que a humanidade terrena
nesses séculos de caminhada, evoluiu, avançou muito em todos os aspectos. Alguns de nós caminhamos mais rápido, outros mais lentamente, mas todos estamos caminhando e avançamos. A nossa mídia, ao longo do tempo, e não estou fazendo crítica, estou comentando apenas fatos corriqueiros, geralmente, por razões de interesse da linha de trabalho que eles desenvolvem, evidenciam muito os fatos negativos, as dores, os sofrimentos que têm a oportunidade e massificam essas informações. Por certo, que existem muitas pessoas, muitas entidades, muitas instituições vivenciando e praticando boas ações. Mas estas têm um espaço reduzido nesta mesma mídia. Sabemos nós que as leis divinas são imutáveis. As leis materiais, as leis dos homens, de acordo com cada região e cada época, elas vão se modificando. E se compararmos as nossas leis de hoje com as leis de um século atrás, haveremos de perceber que houve muita mudança, muito avanço no propósito de defender, de proteger o ser humano em todos os níveis, a infância, a juventude e todas as minorias outras, as mulheres, os idosos, né? Os conjuntos indígenas, os negros, né? As pessoas que têm opções sexuais diferentes. Então, todos os conjuntos, de alguma forma, têm leis que cuidam, que tratam, que protegem. Mas, ainda assim, como sempre foi, tem aqueles que não respeitam essas leis, não as levam em consideração. E da mesma forma que infringem as leis de Deus, infringem as leis materiais. Mas elas existem exatamente para chamar esses a reparação, a correção. Ah, mas muitos conseguem burlar a lei, e aí tem 1000 situações que são colocadas. É verdade, alguns conseguem burlar as leis materiais, as leis humanas. Entretanto, as leis de Deus, nenhum de nós conseguimos enganar. Por que não conseguimos enganar? Porque, conforme sabemos, estão registradas em nossa consciência. E haverá de chegar um momento onde nos defrontaremos nós com essa cobrança das leis, nos conclamando exatamente a esta correção, a este reparo dentro de nossas atitudes, nossos comportamentos. Então, aquilo que erramos, somos chamados de alguma forma a reparar. O que acontece é que essa reparação é feita em uma outra encarnação, onde não estaremos com lembranças dos nossos atos do hoje. E muitos de nós, nesse momento reencarnatório, quando somos chamados a vivenciar aquilo que erramos neste momento, nos questionamos por que determinadas coisas nos acontecem, porque temos determinada limitação, mas são apenas reflexos de nossos próprios atos. Mas o nosso irmão, Kardec, no texto, acrescenta: é preciso considerar que não se vê sobre a Terra toda a humanidade, mas uma pequenina fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam
os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra ante a população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um império. A situação material e moral da humanidade terrena nada mais tem de surpreendente se leva em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Jesus, ao caminhar conosco, nos dizia: existem muitas moradas na casa do Pai. E entendemos hoje que essas moradas que ele se refere são os diversos mundos dispersos no universo. Aquele conceito que nós alimentamos durante muito tempo, de que a Terra era o único lugar habitável no espaço, já foi derrogado pela própria ciência. Alguns ainda se conservam céticos em relação a isto. Mas se nós lembrarmos que alguns milhares de anos atrás, nós achávamos que o planeta Terra era apenas uma bandeja, um prato, que se a gente chegasse na borda dele, cairia no vazio, no nada. Hoje já sabemos que não é. Sabemos que é redondo todo o planeta. Assim como não entendíamos de lei de gravidade, imaginávamos que se a parte líquida do planeta ficasse do lado inferior do globo, se derramaria. Hoje já entendemos estas coisas. Ou seja, tem muitas coisas, mesmo em nosso mundo, que nós não temos conhecimento pleno ainda. Imaginem no universo. Entretanto, a organização deste universo, o equilíbrio, a harmonia que paira nele, não há de deixar dúvida em nenhum de nós sobre a natureza desse sistema no qual vivemos, na sua organização, na sua perfeição. Então, é possível sim entendermos este momento que estamos atravessando. Para nós espíritas, chamamos de momento de transição, onde o planeta passa por uma mudança acentuada, onde essas dores que expõem as nossas feridas, as nossas limitações enquanto humanidade, acontecem num processo de expurgo, onde muitas feridas vão sendo curadas, mas outras tantas têm que ser tratadas de forma mais dura. Ao findar esse processo de expurgo, aqueles espíritos que, mesmo diante das infinitas oportunidades que receberam, não conseguem se ajustar às leis que regem nossas vidas, serão conduzidos, conforme Jesus nos disse, para uma destas moradas. Os demais, aqueles que se ajustarem a estas leis, até o último momento, até o último instante, terão a oportunidade de aqui permanecer. E foi Jesus quem falou sobre isto. Os mansos e pacíficos herdarão a terra renovada, onde não teremos as dores e os sofrimentos, as aflições, as angústias, conforme a entendemos e conhecemos pela vivência nos dias atuais. Estaremos nós em um mundo feliz? Não. A renovação está se dando, se dará, mas não será ainda um mundo feliz. Mas é um mundo onde teremos momento de refrigério,
nos qualificando, nos permitindo avançar um pouco mais em nosso processo evolutivo. Mas mesmo neste mundo, que nós chamamos de mundo regenerado, estaremos sujeitos a erros, sim. Porque o erro é algo que nós temos cometido ao longo da nossa caminhada. Está profundamente enraizado e registrado em nós. Mesmo no esforço que cada um, a seu modo, vem e vai estar fazendo na busca da sua melhoria, mas os registros estarão guardados. E alguns de nós, em algum momento, poderemos ter alguma atitude que fira a lei, assim como aconteceu com os anjos decaídos no passado. Nada mais eram do que espíritos esclarecidos, mas que se deixaram conduzir por suas paixões e precisaram reencarnar em um mundo de provas e expiações. Então cabe a cada um de nós fazer o nosso esforço, a nossa parte, sermos persistentes nesse processo de mudança para nos tornarmos verdadeiramente melhores. Mas ainda neste item que nosso irmão Kardec nos oferece, ele fecha nos dizendo: ora, do mesmo modo que numa cidade nem toda a população está nos hospícios ou nas prisões, nem toda a humanidade está sobre a terra. Assim, como se sai do hospício quando se está curado e da prisão quando se cumpriu o tempo, o homem deixa a terra por muitos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Ou seja, ele deixa claro que na medida que vençamos as nossas dificuldades, as nossas próprias mazelas, nossos vícios, haveremos de ir para mundos melhores. Eu, ao longo desta semana, tive a oportunidade, mais uma vez, de tratar, dentro de um conjunto que estava interagindo, sobre o duelo, que é uma das passagens do Evangelho. E eu dizia naquele instante, como muitos outros irmãos nossos têm comentado, sobre o significado do duelo em nossos dias hoje, que quando usamos a palavra duelo, é uma logomarca, nós viajamos automaticamente para um tempo onde desafiávamos uns aos outros através de armas das mais diversas naturezas, desde as armas chamadas armas brancas, às armas chamadas armas de fogo, além das lutas corporais diretas. E eu dizia naquele instante que a nenhum de nós, em nenhum momento, em nenhuma situação, aquela condição de enfrentamento se fazia verdadeiramente necessária. A prática da indulgência, o exercício do perdão, a compreensão do momento do outro quando agiu de uma forma infeliz, a tolerância para entender a situação do outro, evitaria uma série de contratempos. Mas cada um de nós, calando a nossa humildade e exacerbando o nosso orgulho, preferimos nos agredir, nos ferir. E fugimos à verdadeira e principal função de um duelo, que é para conosco mesmo. Exatamente para calar em nós estes sentimentos mais mesquinhos, para não precisarmos agredir-nos uns aos outros. Mas decorrido milênios de nossa existência nesse plano, decorridos 2 milênios
do advento do Cristo entre nós, nos falando dessas normas de proceder, destas leis maiores que regem nossas vidas, e nos dando exemplos. Muitos de nós ainda agimos e fazemos coisas desta natureza. Ainda nos desafiamos, nos agredimos, ainda queremos impor nossas verdades. É uma pena que hajamos deste jeito, desta forma, aonde ferimos a nós e a outros. E o que é pior, em qualquer situação desta, muitos que não estão diretamente envolvidos na contenda também são feridos. Porque em qualquer situação de conflito, de duelo entre pessoas, tem todo um conjunto familiar e amigos por trás daquele que está na contenda, de ambos os lados. Então, independente da vitória ou não de qualquer um dos dois no conflito, todo o conjunto familiar sai machucado, sai ferido desse processo. E quando eu me habituo a caminhar agredindo o outro, chega uma hora que eu sou surpreendido porque encontro alguém mais forte do que eu que me agride. Então, o momento é de buscarmos a pacificação, é de somarmos com aqueles que vivenciam, divulgam, pregam a paz, o amor entre as pessoas, que é a base de todo o ensino de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é não dar ao outro nada daquilo que nós queiramos receber. É não ferir para não ser ferido. É saber perdoar. Não um falso perdão. Ah, perdoo, mas não te quero ver mais. Não existe esse perdão. Perdoar, como ensinou Jesus, é esquecer toda a mágoa passada. É não desejar mal àquele a quem perdoamos. É se este teve algum êxito na sua caminhada, não ficarmos invejosos dele, mas orarmos para que ele continue tendo êxito em sua jornada. Então, são lições que nos foram dadas e que nos são cobradas a vivência prática nesse instante. E isso deve começar em nossos lares, para com aqueles com os quais caminhamos, a partir dos nossos filhos, nas suas tenras idades, já devem ter noção desse respeito, deste amor, deste exercício de perdão para com o próximo, para que possamos construir através deles um mundo melhor do que o que nós encontramos, onde as pessoas se amem mais, onde a luta não seja a primeira nem a melhor opção, mas sim a prática do amor. E cada um de nós somos responsáveis por esta mudança, de entregarmos aos nossos descendentes um mundo melhor do que o que nos recebeu. E todos nós somos chamados a esta grande luta. Que não fraquejemos nessa hora, que não recolhamos nossas mãos na prática, no exercício desse bem para com o próximo. E aí eu vejo uma mensagem belíssima do nosso irmão Neio Lúcio, através das palavras do nosso irmão Francisco, Chico Xavier, e do livro Jesus no Lar, lá no capítulo 24, intitulado Os Sinais da Renovação. E ele nos diz: quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Quando o reino divino estiver à porta dos homens,
a alma do mundo estará renovada. Esse reino divino são as leis de Deus que regem as nossas vidas. A porta é a porta dos nossos corações. A proporção que eu me identifique e me agregue com esta lei, eu começo a vivenciá-la na construção de um novo mundo. Mas ele continua. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. Sintetiza todo um processo de conflitos que nós vivenciamos no mundo, aonde aquele que vai ter mais destaque não é aquele que mais agride, que mais fere, mas será aquele que mais ama. Veja que mudança de paradigma. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. Ou seja, é o meu desafio, é o seu desafio que me ouve e me vê nesse instante, é vencer os vícios e os males que existem dentro de cada um de nós. É uma proposta desafiadora, sim, mas é a melhor proposta para o nosso processo de crescimento, de evolução, enquanto espíritos imortais que somos. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que, aliás, palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. É muito fácil eu e muitos outros, em religiões diversas, falarmos sobre as palavras do Evangelho ou de livros outros como este que eu estou a ver nesse momento, que não trata dessas mensagens do Evangelho. É facílimo. Entretanto, o desafio que tem nesta mensagem aqui é para que eu vivencie, que eu faça o meu próprio exercício em torno disto, buscando calar os meus sentimentos na minha relação com o outro, em qualquer circunstância onde o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou querendo falar, vai magoar, vai ferir, vai constranger ao outro. Cabe a mim ter esse cuidado, este zelo. Primeiro para com o outro, depois para comigo. Precisamos cuidar uns dos outros. Ele diz mais: o mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe confere a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Quando colocado assim, parece ser muita coisa. Tem que ter um trabalho muito grande para aplicarmos isto. Mas precisamos apenas cuidar daquele que está diante de nós, no momento que está diante de nós. E não precisamos fazer coisas grandiosas. Assim como as formigas se preparando para o inverno, fazendo a sua trilha a carregar e reservar alimentos, nós temos que agir como formigas, aonde cada um daqueles que esteja diante de nós mereça o nosso zelo, o nosso cuidado, a nossa atenção em todos os sentidos. E que a partir disto aí, construamos laços
sinceros de fraternidade. Em muitos momentos de nosso caminhar, nós nos deparamos com pessoas que, num primeiro instante, não nos são simpáticas aos nossos sentidos. Confesso a vocês. É o nosso grande momento, a nossa grande oportunidade de reconciliação com alguém a quem nós, por algum motivo, ferimos no passado. É preciso que tenhamos este zelo para com este alguém, aproveitando essa oportunidade. Eu já vi muitos casos de pessoas que se sentirem incomodadas ante a presença de outro, sem que nunca tivessem se visto, sem qualquer relação anterior. Mas a partir do momento que, pelas circunstâncias da vida, são levadas a ficarem frente a frente e se dão a oportunidade de se conhecerem, mudam completamente suas concepções, quebram-se as resistências. Porque o espírito que eu sou, que ontem feriu, magoou, ele avançou no tempo até chegar a esse momento atual. E hoje está aqui, nessa carne, para fazer diferente daquilo que eu fiz lá atrás. E esses encontros são as minhas oportunidades. Então é preciso que nenhum de nós desperdicemos esses momentos. E aí eu repito, é hora de calarmos nossos orgulhos, nossas vaidades, nossos egoísmos e buscarmos a reconciliação com aquele que ferimos no nosso ontem. Porque nós não antipatizamos com alguém que nós amamos, não. Os que nós amamos, quando nós encontramos, mesmo em corpos diferentes, sem lembranças do passado, a gente olha e diz, fui com a cara de fulano, adorei. Achei fulano muito bacana, muito legal. Mas esses aí, nós já estamos afinizados de outros momentos da caminhada. Só precisamos somente manter esses laços. Mas aqueles que não nos agradam precisam ser conquistados. E não posso eu ficar esperando que ele dê um primeiro passo. Cabe a mim, sim, dar o primeiro passo. É sempre o eu quem deve dar o primeiro passo, e não o outro. Que entendamos isto, que queiramos vivenciar isto. Mas nosso irmão continua dizendo, o mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. Esta semana eu participava de uma reunião em um grupo, onde o nosso irmão dirigente, dentro do tema do evangelho que estava sendo tratado, falava desse poder, dessa posse de ouro. E como nós falávamos sobre bens materiais, riquezas, ele foi dissertando sobre a efemeridade dessas coisas que enchem o nosso ego enquanto encarnados, e nos lembrou que tudo isso fica, passa. Mas tem outras riquezas que mesmo encarnados nós recebemos e que são reais, são verdadeiras. Riquezas que ninguém pode nos tirar. E que a sua conquista depende só de mim. Mais ainda, não depende para eu vivenciar essa riqueza real, não depende da minha posse de bens materiais. Porque a
riqueza real, ela se estabelece a partir da minha ação em benefício do outro. E esta ação deve seguir os princípios do ensino de Jesus, quando ele nos diz: façais com a mão esquerda sem que a mão direita saiba. Ou seja, eu não preciso sair divulgando o que eu faço ou deixo de fazer em benefício de outro. Faço, é fazer, e esquecer e seguir adiante. E fazer novamente com o mesmo ou com outro que caso necessite. Ele nos fala sobre isto e nos dá um exemplo em cima disto, quando vai nos falar sobre a prece e nos traz a figura do fariseu e do publicano rezando lado a lado, aonde o fariseu, na sua oração, julga e critica, inclusive ao publicano, da sua forma de ser. Em contrapartida, o publicano, naquele instante, não enaltece nenhuma qualidade, só diz ao Pai, vezes repetida, que não é merecedor, mas que pede a sua misericórdia, a sua clemência. Veja a diferença. Enquanto um fala do que tem e como usa isso que tem, o outro fala simplesmente da sua carência, da sua necessidade, sem apontar o dedo para ninguém. Então, que cada um de nós, além daquilo que falamos com relação ao zelo, ao respeito, ao cuidado para com o outro, vivenciemos a caridade, a prática da caridade para com o outro. E essa caridade, ela não tem que ser obrigatoriamente material. Muitas das vezes, aquele que está diante de nós só precisa de um pouco do nosso tempo para desabafar suas mágoas, suas aflições, aquilo que está a lhe incomodar. Outras vezes, quer apenas ser percebido como pessoa, como gente. Então não precisamos de muito para ajudar ao outro, mas precisamos na boa vontade nossa. Precisamos nos disponibilizarmos em prol do outro. Então, são coisas simples que podemos fazer e que constrói uma riqueza real para cada um de nós. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. Jesus tratou desse assunto entre nós e junto a nós de uma forma que eu diria, visto através dos meus olhos, do meu pouco entendimento nos dias atuais, eu diria muito dura. Porque ele nos dá exemplo de 3 homens chamados pelas leis divinas a vivenciarem uma situação onde todos 3 teriam igual oportunidade de servir, de serem úteis, de vivenciar e executar a caridade, exercitando a lei de amor ao próximo. Um era um sacerdote, outro um levita e outro um samaritano.
Muitos de nós, nos dias atuais, e eu faço a meia-culpa, me incluo nesse conjunto, agimos como sacerdote ou como levita. Em algumas ocasiões, até agimos como samaritano, mas nem sempre. E quando eu falo das oportunidades que nos são dadas durante o dia, e digo que não precisamos fazer grandes coisas, porque na nossa vida cotidiana, todos os dias, nós temos alguém que foi pego pelos salteadores e, apesar de ser despojado dos seus bens, ainda é massacrado e jogado à beira da estrada. Que não vejamos isto de uma forma literal, mas quantas pessoas, não só machucadas fisicamente, mas machucadas em seus sentimentos, em suas vontades, não caminham pela vida precisando que alguém chegue e lhes dê a mão, lhes dê um pouco de azeite, um pouco de vinho, um ombro amigo, um colo sereno, para lhe apaziguar o coração. Por que eu estou tratando por esse ângulo? Porque quando há um ferimento físico, sempre aparece alguém nos dias atuais que chamam um órgão, um SAMU, uma defesa civil, de acordo com a necessidade, um grupo policial, para dar assistência, para dar um apoio àquela situação, independente de ser samaritano, levita ou sacerdote. Mas tem aquelas outras feridas que precisa que alguém cuide. Que possamos nós tirar nossas vestes de levita e de sacerdote e queiramos todos sermos samaritanos, agirmos como samaritanos, em benefício daqueles que conosco caminham nas suas necessidades. E o nosso amigo continua: o mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. Naquele tempo, as pessoas ditas leprosas eram expurgadas das cidades, ficavam em vales, em zonas específicas, separadas, reunidos uns com os outros, uns cuidando dos outros. Quem da cidade ia próximo àqueles locais para levar alimento não tinha contato com nenhum deles. Chegava distante, colocava os alimentos e rapidamente se afastava, com medo de ser contaminado. Mas Jesus ia até eles. E muitos daqueles seguidores de Jesus entenderam e compreenderam o significado e a importância disto e passaram também a dar assistência àquelas pessoas. Na Casa do Caminho, após o advento do Cristo, fundada pelos nossos irmãos Pedro, Tiago e mais alguns outros discípulos e seguidores do Cristo, cuidava também desses doentes. Mas não são só esses doentes que precisam desse amparo, dessa assistência. Aquele que faz coisas equivocadas, que mata, que rouba e faz tantas outras coisas que as leis hoje não mais permitem, que são jogados nos cárceres, também precisa que alguns de nós cheguemos até eles para levar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, de renovação. Ah, mas não vai valer de nada, ele vai sair fazer a mesma coisa. É um espírito. Está em processo de aprendizado. Pode ser até que neste momento reencarnatório dele,
esse amparo, essa assistência, esse apoio, essa orientação, não lhe faça muito significado. Mas ele é um espírito imortal. E na sua caminhada, em algum instante, ele vai se lembrar daquele momento de amparo, de refrigério, através de uma palavra amiga. E quem sabe que se nessa lembrança ele não se renova, não muda as suas atitudes. Não deixemos de fazer a nossa parte. A melhor forma que nós temos de dizer a Deus, nosso Pai, obrigado por tudo de bom que nós recebemos em nossas vidas. Infelizmente, nós não carregamos conosco, alguns conseguem, mas a grande maioria não carrega consigo verdadeiramente o hábito de ser grato a Deus por tantas bênçãos que nos concede. Mas que queiramos fazer isto através das ações em benefício de outros. É uma boa forma de dizer obrigado, Pai. Mas nosso amigo prossegue nos dizendo: o mais sábio não será o possuidor de 1000 livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Quantos de nós nos equivocamos, achando que para acender a candeia do outro, precisamos nós ter uma candeia maior? Por menor que seja a nossa lamparina, ela é uma chama de luz e capaz de iluminar aquele que tem menos luz que nós. Enquanto na carne, sem saber quem somos, nos medimos pelos títulos, pela roupa que usamos, até pela linguagem que utilizamos. Não é muita coisa isto. Não é muita coisa. Enquanto espíritos, aquele para quem eu olho hoje em atitude de desdém, achando que ele não tem qualidade, não tem merecimentos, coisas desta natureza, muitas das vezes é um espírito bem melhor e maior do que eu no seu aspecto moral. Está apenas a vivenciar uma prova de resgate, mas isso não faz com que ele perca as habilidades e conhecimentos que ele tem. Está impedido de usar neste momento. E pode ser exatamente esse de que eu desdenho hoje, que lá na frente vai cruzar comigo na minha dor e vai me estender a mão. E qual não será o tamanho da minha vergonha diante disto? Jesus exemplificou a situação dessa natureza belamente na parábola de Lázaro. Sentado na calçada daquele homem rico, a esperar as migalhas que sobravam, que caíam de sua mesa. E nos conta a história que não era o homem rico que dava as migalhas a ele, eram os servidores da casa que davam as migalhas a ele. E quando aquele homem rico, exemplo de Lázaro, desencarna, percebe Lázaro na sua condição espiritual e tenta aproximar-se dele, não lhe é permitido. Cabe a cada um de nós não medir, não avaliar, não julgar aquele que caminha conosco. Se entendemos que alguém, por algum título, por alguma situação, está acima de nós, tratemos com respeito. Se alguém que, por alguma razão da vida, está dentro dos nossos conceitos sociais do hoje, abaixo de nós, tratemos com respeito. Respeitemos igualmente a ambos, sem estabelecer comparações nem parâmetros. Lá na frente,
saberemos quem somos nós e quem são eles, se isso nos for necessário. E na mensagem, Jesus, fechando aquele seu diálogo, diz: nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. E prossegue: quando o arado substituiu o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorveu o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do Divino Reino. Ou seja, podemos e devemos construir um mundo melhor. E ele começa através de nós e dentro de cada um de nós. Quando nós formatamos e começamos este projeto Esperança, é para que nós possamos perceber, todos temos a oportunidade de servir, de ajudar o outro, renovando em cada um que assim necessite essa chama de luz que o motive a caminhar, a lutar pela vida, a ser persistente na busca e na prática do bem perante todos. Que não se deixe ferir, magoar e que não fira nem magoe o outro. Que busque sempre dar amor. Tem um irmão que caminhou conosco materialmente em décadas recentes, já desencarnado, que na sua simplicidade, pois foi um homem simples, nos ensinou que gratidão gera gratidão. Generosidade gera generosidade. Amor gera amor. Então, se eu quero receber coisas boas, que eu plante sementes de coisas boas por onde eu caminhar e deixem que floresçam naturalmente ao longo do tempo cada uma dessas sementes. E se eventualmente alguma dessas não germinar, não der um bom fruto, que eu não me sinta incomodado, que eu compreenda, perdoe e ame mesmo assim, e continue semeando amor e esperança. Que a paz de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz.